Teologia Básica. Estudo 23, o cristão e o pecado. Um problema difícil para o cristão é o fato de, apesar de salvo, continuar pecador. O vislumbre da impossibilidade de pecar pode gerar um de dois erros, o perfeccionismo ou o antinomismo. O perfeccionismo ensina que o cristão não deve nunca mais pecar e crê ser possível viver sem pecado. Assim, coloca uma carga insustentável sobre os crentes de modo a desprezar a graça de Deus. O antinomismo é o relaxamento do padrão de santidade sob a desculpa de que, já que não se pode deixar de pecar, é bobagem lutar contra o pecado, de modo a desprezar a santidade de Deus. Essas duas opções levam à escravidão e à libertinagem, respectivamente. O correto é que o cristão ande na luz, 1 Jó 1.7. Desfrutando tanto da transformação da vida regenerada, como do perdão do Salvador. Os inimigos do cristão. O mundo refere-se ao sistema de vida mundano patrocinado por Satanás, do qual o cristão foi retirado, GL 1.4, F 2.2. Várias são as informações contidas na Bíblia sobre como o cristão pode se defender do mundo. A armadura de Deus, F 6.13-18. B. O conhecimento das estratégias de Satanás, 2 Co 2.11. C. A vigilância, 1 P 5.8. 2 A carne refere-se à pecaminosidade que há em cada um, a qual produz obras más, GL 5.19, é caracterizada por paixões e concupiscências, 1 JO 2.16, e pode escravizar o cristão, RM 7.25. O modo de combater essa tendência ao pecado é a negação pessoal, GL 5.24, e a dependência do Espírito para realizar obras contrárias às da carne, GL 5.22 e 23. 3 O diabo Satanás é o grande inimigo dos cristãos. Ele é perigoso, pois possui estratégias muito bem planejadas, 2 Co 2.11, F 6.11, é persistente na busca de ocasiões de atacar, 1 P 5.8, e é poderoso, F 6.12. B. Penalidades pelo pecado. Para o ímpio que morre sem o perdão dos seus pecados sofrerá o tormento eterno no lago de fogo, AP 20.15. 2 Para o cristão pecador quando o cristão peca, há a perda de comunhão com Deus e com a Igreja, 1 JO 1.367, e de alegria, JO 15.10-11. Além disso, quando o crente peca, ele anda na escuridão, 1 JO 2.10-11, e tem a oração focada na vontade de Deus, 1 JO 3.21-22. 3 Para o cristão que persiste no pecado. Os cristãos que persistem em viver no pecado de maneira contínua podem ser disciplinados por Deus, HB 12 de maio de 2011, excluídos da comunhão da Igreja. MT 18.17, 1 CO 5.1513, 1 TM 1.20, e até sofrerem consequências maiores como doenças e morte. 1 CO 11.30. C. A prevenção do pecado. A palavra de Deus. As Escrituras, quando aprendidas e memorizadas, nos ajudam a lutar contra o pecado. SL 119.11. 2 A intercessão de Cristo Jesus, que intercede pelos crentes,
RM 8.34, HB 7.25, demonstrou ter interesse em nos ajudar a lutar contra o pecado, intercedendo por nós também nesse aspecto. LC 22.32, JO 17.15. 3. A habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada cristão, ajudando-o a combater o mal. Ele exerce uma atividade instrutiva sobre os filhos de Deus, JO 14.26. Pelo ensino é possível ao crente discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, HB 5.14. Além disso, uma ótima maneira de lutar contra o mal é fazer o bem, de modo que o Espírito Santo capacita o cristão a fazer o bem. 1 Co 12.4-7, GL 5.22 23. D. O remédio para o pecado. O remédio para o pecado é a confissão. 1 JO 1.9. Isso não significa simplesmente mencionar uma lista de pecados, mas se arrepender deles e deixá-los